Salmo 121, que é o tema da reflexão de hoje, é um salmo que fala do socorro que nós devemos buscar e obter da parte do nosso Deus. Nós vamos lê-lo para dar início à nossa devocional, conforme ele está aí na nossa tela, para que vocês possam acompanhar. O Salmo 121, em busca de socorro. É um salmo muito conhecido, não é? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que promessas maravilhosas essas que nós temos aí nesse salmo, e sem dúvida é um salmo de grande consolo e conforto para nós. Esse é um dos salmos conhecidos como salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Esses salmos eram cantados pelos peregrinos quando saíam das diversas partes da região da Judéia para Jerusalém, onde estava o templo de Deus, e ali celebrar as três principais festas dos judeus: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Às vezes essa viagem era uma viagem longa, especialmente para os judeus que moravam mais ao norte, ali na região de Zebulon, Naftali, que levavam dias e dias viajando em família, em caravana, com sua mulher, seus filhos, os animais, os companheiros de viagem. E então, enquanto eles viajavam e peregrinavam, eles cantavam estes salmos, que eram salmos de conforto, de alento, de esperança. Eles expressam muito bem a gama variada de sentimentos e experiências que nós temos aqui nesse mundo, nós que também estamos peregrinando até chegar em nossa Jerusalém celestial. Esse Salmo 121 ensina que nós devemos buscar o nosso socorro de Deus e que nós devemos confiar nele durante o tempo da nossa peregrinação. Ele começa com uma pergunta do salmista, que está aqui no verso 1. Eleva os olhos para os montes, aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? A pergunta era bem pertinente. De onde viria o socorro, a ajuda, a assistência que ele precisaria durante aquele tempo de peregrinação? Porque havia muitos perigos no caminho. Havia perigo de salteadores, de ladrões, de emboscadas. Havia o perigo de animais selvagens. Na Palestina havia leões e ursos. O caminho era íngreme, era pedregoso e, por vezes, escorregadio depois de uma chuva ou de algum esfriamento durante a noite. Havia, durante o dia, aquele sol escaldante e, de noite, temperaturas muito baixas. O frio da noite era também um perigo. E os peregrinos eram muito vulneráveis. Viajavam em caravana, viajavam em carroças, às vezes a pé, a cavalo, dependendo das posses que cada um tinha. E não havia escolta ou guarda armada, alguém que pudesse protegê-los durante aquela viagem perigosa. Portanto, é bem natural essa pergunta que o peregrino faz aqui: de onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta depois que ele olha para os montes. Elevo os olhos para os montes. Os montes aqui não são os montes que ele encontraria no caminho. Havia uma região montanhosa, há uma região montanhosa que corta o centro da Palestina, e certamente ele teria de passar por lá. Mas não é para aqueles montes que ele está olhando e fazendo essa pergunta. O monte aqui que ele se refere, os montes que ele se refere, são os montes da sua terra. Os montes de Jerusalém. Jerusalém está erigida em montes, em montanhas, e entre elas estava o Monte Sião, que era o local do templo onde Salomão havia construído a casa do Senhor. E lá estava a arca, lá estava o altar de sacrifícios, a lei de Deus, as duas tábuas de pedra estavam guardadas na arca, ali estavam os sacerdotes oferecendo sacrifícios e ministrando o culto a Deus. Portanto, essa expressão aqui, eleva os olhos para os montes, quer dizer, eu olho para o alto, eu olho para o meu Deus que habita em Sião, e pergunto, Senhor, de onde me virá o socorro? De onde me virá a proteção e a ajuda que eu preciso aqui? E logo em seguida ele dá a resposta. Está aqui no verso 2. Ele sabe que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele sabe que seu socorro não está em outros homens, não está em guardas, não está nos companheiros, ou em armas, ou qualquer outro equipamento que, porventura, ele tenha levado para a sua proteção, mas exclusivamente no Senhor. E o termo que ele usa aqui, a palavra que ele usa aqui para Senhor, é o nome de Deus, é o famoso tetragrama, Yahweh, que é o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Aponta para o Deus da aliança. Mas mais do que isso, ele é também o Deus que fez o céu e a terra. É o Deus todo-poderoso, fez o mundo, fez o homem, não somente os fez, mas também mantém, sustenta e provê. E por isso ele pode agir nas circunstâncias, agir na criação, protegendo o peregrino. O socorro dele vem do Deus que tem o mundo em suas mãos, que é poderoso para salvar, para libertar, para abrir uma porta, para impedir tempestades, para impedir terremotos, para impedir animais selvagens. Ele sabe que, em última análise, seu socorro vem de Deus. Isso quer dizer que ele não deveria se precaver durante a viagem. Se pudesse levar armas para se defender dos animais selvagens,
levar provisões suficientes para toda a viagem e, enfim, outras medidas para se proteger dos salteadores. Não é que é proibido a gente fazer isso, mas ele sabia que se Deus não o socorresse, se Deus lá do alto não interviesse e o ajudasse, ele estaria perdido, ele seria destruído pelas circunstâncias antes de chegar ao final da sua peregrinação. Em seguida, para confortar o seu coração, ele relembra de várias promessas que Deus tem feito. Ele como que diz para si essas promessas que foram feitas por Deus a Abraão, né, os seus descendentes, que foram feitas a Israel através de Moisés, que foram ratificadas pelos profetas, promessas de que Deus haveria de guardar e proteger o seu povo. E ele aqui se lembra dessas promessas. Na verdade, são 4 delas que nós queremos ver aqui. A primeira que ele se lembra é que, pensando no que é que Deus faz para protegê-lo, é que Deus vai guardá-lo em todo lugar. É o que nós temos aí nos versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Ele, Deus, o que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus aí, ele está falando com ele mesmo, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Está falando com ele, dizendo, peregrino, fica tranquilo, descansa, porque o Deus que fez o céu e a terra não vai permitir que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A expressão aqui, ele não permitirá que teus pés vacilem, se refere ao fato de que o caminho era íngreme, como eu disse, rochoso, pedregoso, escorregadio, e os pés poderiam vacilar, e de repente poderia haver uma queda com suas consequências, o que seria um desastre. Mas a confiança dele, ele se conforta dizendo para si mesmo, esse Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Ele vai fortalecer os teus pés para que andem estreito no caminho e pisem com segurança para que você não caia durante a peregrinação. E Deus faria isso sem vacilar. Veja como ele diz em seguida. Deus não dormitará. E aqui no verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Dormitar significa cochilar. Significa cochilar. Você teria confiança num vigia ou num guarda que fica cochilando durante o seu turno, durante o serviço? Claro que não. E muito menos num guarda que durma. Não é? Cochilar já é uma coisa, dormir é pior ainda. O Deus de Israel é um Deus que não cochila, ele não dormita, é certo que ele não dormita e nem ele dorme. Isso significa que ele está no controle o tempo todo, que ele está atento às pisadas do peregrino para que ele não tropece, para que os seus pés não vacilem em momento nenhum. Que promessa maravilhosa essa que o nosso Deus nos faz, de que ele não cochila em serviço, ele não dorme em serviço, ele nos vigia, ele nos guarda, ele nos protege durante todo o tempo. A segunda promessa com a qual o peregrino se consola aqui é que Deus vai guardá-lo em todas as ocasiões. É o que nós temos aí no verso 5 até o verso 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A figura que ele usa aqui para dizer que Deus vai guardá-lo em todas as ocasiões é que o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aqui pode ser interpretado de 2 maneiras. A sombra do peregrino, que o acompanhava constantemente enquanto ele andava, onde quer que fosse, a sombra ia também. Ou então, uma referência à sombra das montanhas, que dariam frescor e alívio para o sol escaldante durante o dia. A primeira interpretação é melhor. Se refere a Deus estar tão próximo de nós como a nossa sombra. E onde quer que a gente vá, Deus haverá de nos acompanhar como a sombra nos acompanha. E exatamente porque Deus está tão próximo de nós como a sombra está próximo de nós, é que de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Ou seja, nem perigos diurnos e nem perigos noturnos haverão de nos molestar. Porque Deus é quem me guarda e Ele está próximo de mim como a minha sombra. Aonde eu vou, a minha sombra vai. Aonde eu vou, o meu Deus vai. Por isso que o peregrino se consola, sabendo que Deus vai guardá-lo em todas as ocasiões. A terceira promessa com a qual ele se consola na sua peregrinação é essa daqui. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele está falando com ele mesmo, não é? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A chave aqui para interpretar essa passagem é a expressão todo mal. Todo mal aqui se refere a todo tipo de males. E há males de 2 tipos. Os males terrenos, que nos acontecem aqui nesse mundo, e os males espirituais. Eu creio que, a princípio, o salmista está falando de males de todos os tipos, terrenos, circunstanciais e espirituais também. Mas o mais importante mal do qual Deus nos guarda é o mal espiritual. Veja como ele diz aqui no final do verso 7, Deus guardará a tua alma. Ou seja, nós podemos até aqui nesse mundo, como servos de Deus, José, Jó, Davi, os profetas, que passaram por muitos sofrimentos e provações, nós podemos até aqui nesse mundo enfrentar o sofrimento, a calamidade, a dor, a doença, o desemprego, essa recessão brutal que vem por aí, essa pandemia, tudo isso
podem nos suceder, são males que podem nos acontecer aqui, mas Deus haverá de nos guardar do pior de todos os males, que é o mal espiritual. Ou seja, aquele mal que acaba por nos afastar de Deus. O que seria o mal final e maior de todos. O que eu entendo que o salmista está dizendo aqui é que no meio de todos aqueles perigos, no meio de todas aquelas expectativas, dos males, todo tipo de males que poderia vir, Deus haveria de guardar a alma do peregrino. O que é que isso significa? Que ele não abandonaria a Deus, que ele não viraria as costas para Deus, que ele não apostataria. Esse seria o pior de todos os males. Um mal que haveria de lançá-lo na condenação eterna, no inferno de sofrimento, longe de Deus para toda a eternidade. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas ele prometeu uma chegada segura. Aqui nesse mundo, nós passamos por todo tipo de mal, enfrentamos todos os males, mas um mal maior, que seria nos afastar do nosso Deus por causa da dor e do sofrimento, ele não vai permitir isso. Nós podemos passar momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de perplexidade. É claro, o peregrino escreveu esse salmo, ele cantava esse salmo exatamente porque sua alma estava inquieta, estava perplexa. Ele quer se assegurar, ele quer ficar tranquilo. Nós podemos passar por tudo isso, mas nunca definitivamente voltaremos as costas para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus haverá de manter os seus. Deus haverá de nos fazer perseverar na fé até o fim, ainda que essa fé ela tenha altos e baixos durante a nossa caminhada. Essa palavra é muito importante porque não são poucos que vacilam, que questionam e até abandonam a confiança em Deus no momento de crise, no momento de dor e de angústia. E tenho certeza que essa pandemia, por um lado, essa crise toda, com suas consequências sociais e econômicas, por um lado, tem levado pessoas a se quebrantar e buscar a Deus, arrependida dos seus pecados. Por outro, tem endurecido o coração de muitos que se revoltam contra Deus, viram as costas para Deus e o abandonam definitivamente para a sua própria condenação. Mas Deus haverá de guardar a alma daqueles que são seus. Vamos agora para a última promessa de Deus, com a qual o peregrino conforta o seu coração. Está aqui no verso 8. O Senhor, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A saída da sua terra natal e a entrada pelos portões de Jerusalém, onde ele iria adorar a Deus. Ou seja, no começo da jornada, até o final da jornada, Deus haveria de guardá-lo, haveria de protegê-lo, conforme nós já vimos antes. E ele acrescenta, e Deus vai fazer isso agora e para sempre. Não somente aqui nesse mundo, mas na eternidade, nosso Deus estará conosco. Na eternidade, nosso Deus estará conosco. Eu sei que você prestou atenção e percebeu que a palavra-chave desse salmo é a palavra guardar. A palavra guardar. Veja aqui no verso 3, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O verso 7, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que conforto saber que o nosso Deus nos guarda no meio da nossa peregrinação, no nosso caminho para Jerusalém. Enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos a todo tipo de mal, todo tipo de sofrimento, como essa pandemia com certeza haverá de trazer para todos nós. Mas no meio disso tudo, nosso Deus nos preserva, Ele nos guarda, Ele não deixará que sejamos tentados e provados mais do que nós podemos suportar. E o que é mais importante, Ele é o Deus que guarda a nossa alma, nos guarda e nos preserva para a eternidade. E eu queria terminar lembrando por que Deus faz isso. A chave está aqui nessa expressão que o peregrino registrou e que se refere a Deus como sendo guarda de Israel. Deus é o Deus que guarda Israel. Deus fez uma aliança com a nação de Israel, aliança que foi ratificada com o sangue de cordeiros oferecidos no altar de sacrifícios. Uma aliança onde Deus prometia abençoar o seu povo, estar com o seu povo, nunca abandonar o seu povo. Nós somos o Israel espiritual, nós somos os descendentes de Abraão pela fé, nós somos o remanescente fiel. As promessas de Deus, elas são para nós também. Até porque a nova aliança ela foi ratificada com o sangue muito mais precioso do que o sangue de bodes, de cabritos e de ovelhas, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no alto daquele outro monte, que é o Monte do Calvário, quando ele verteu o sangue da nova aliança, que é dada por Deus com aqueles que creem no seu Filho, com a sua igreja. Portanto, essas promessas aqui do Salmo 121, elas são para nós também. E elas são um motivo de regozijo e de gratidão ao nosso Deus. De gratidão ao nosso Deus. Que salmo maravilhoso, não é verdade? Quantas promessas maravilhosas ele faz para nós. Esse salmo nos encoraja no meio desse tempo em que nós estamos aqui nesse mundo. Eu quero terminar com uma aplicação. Eu creio que são duas lições bem importantes que esse salmo traz para nós, duas aplicações bem importantes. A primeira é que nós nos lembremos que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso lar. Nós estamos de passagem, nós estamos rumo a Jerusalém celestial, a vida eterna, ao novo céu
e a nova terra, onde nosso Deus estará conosco para todo sempre, depois da ressurreição dos mortos. É para lá que nós estamos caminhando todo dia. Aqui não é nossa morada definitiva. Portanto, a gente tem que desapegar o coração desse mundo. Temos que desapegar o nosso coração dos confortos, dos benefícios, dos prazeres desse mundo. Não é que nós não possamos desfrutar e usufruir deles, porque o nosso Deus permite que nós façamos isso, mas é que o nosso coração não esteja aqui a ponto de nós, em vez de termos o espírito de peregrinos, nós temos o espírito de moradores, de residentes aqui nesse mundo. Nós não somos residentes aqui, nós estamos de passagem. E é isso que esse salmo nos ensina aqui. A segunda coisa que esse salmo nos ensina é que durante a nossa peregrinação, Deus promete nos guardar. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele haverá de nos proteger, ele haverá de nos guardar, ele haverá de nos levar em segurança até o final dessa jornada. Amém?